Lucas 6, no versículo 12, a Bíblia diz que naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Versículo 17. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos e grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados. Diga comigo, ouvir e ser curado. E ainda diz mais a Bíblia, curado das suas enfermidades, os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão, diga, toda a multidão, olha o que a multidão fazia, procurava tocar nele, porque saía dele poder e curava a todos. Amém? Ele não curou alguns. A quem foi que Jesus curou? A todos. Não curou alguns. O poder de Deus não é para curar alguns. O poder de Deus é para curar a todos. Se você, nesta noite, prestar atenção à palavra de Deus, se você ouvir atentamente o que Deus tem a te falar nesta noite, a sua fé irá crescer, a sua fé irá aumentar, e esta enfermidade, esse problema, essa obra maligna, esse espírito demoníaco vai desaparecer da sua vida. Quantos crê? Então, ouça, esteja atento, porque hoje é uma noite de curas e milagres. Quantos estão precisados de curas e milagres? Digam amém. Você pode estar aí precisado no seu espírito, pode estar precisado nas suas emoções, que é na sua alma, ou você pode estar precisado no seu corpo. Uma coisa é certa, e dessa certeza não abro mão, é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra do Senhor diz que Ele curou a todos, de todas as espécies de enfermidades. Então não existe câncer, não existe diabetes, não existe doenças que o Senhor não possa curar. O problema não é o Senhor. O problema está no crer. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o crer não é igual. Mas aquele que crê verá a glória de Deus se manifestar. Aquele que crê, que ouvir atentamente, e no momento que você ouve, a sua fé é ativada. Você vai sair daqui sem nenhuma enfermidade no seu corpo. Você crê nisso?
Se você crê, glorifique o nome do Senhor. O que a Bíblia fala sobre curas e milagres? Mateus 10, 1. E chamando a si seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Repitam comigo, diga: o Espírito do Senhor está aqui para curar. É o mesmo? O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, o mesmo Espírito que esteve sobre os apóstolos, que receberam autoridade para curar toda sorte de doença, esse mesmo Espírito está aqui para curar você nesta noite. Qualquer que seja a tua enfermidade. Deus ainda cura nos dias de hoje? Você crê? A minha resposta é sim. Deus ainda cura nos dias de hoje. Deus tem todo o poder e Ele não muda. Ele pode fazer milagres e curar até doenças incuráveis. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo. Diga: o meu Deus, o Deus a quem sirvo, o Deus a quem eu amo, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele não ficou impotente. Não, irmão. Deus não ficou impotente. O seu poder permanece. Deus é o Deus que cura. Em Êxodo capítulo 15, no versículo 26, diz que Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que nos sara. Diga: o meu Deus é o Deus que me sara. Não há limite para o seu poder. Essa é a grande verdade. Se Deus teve poder para criar os céus, se Deus teve poder para criar a terra, se Deus teve poder para criar tudo que há, Ele não tem poder para te curar? Pensa nisso, meu irmão. Eu estou falando para você que valoriza mais a ciência do que a Deus. Eu estou falando para você que acha que a voz do médico vale mais do que a de Deus. Eu estou falando para você. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as estrelas, Deus criou a água, Deus fez existir o vento, que só Deus sabe aonde é que o vento se guarda. Ele não tem poder para te curar? Então não há limite para o seu poder. Ele criou o mundo, e sendo Ele o Criador do homem, foi Ele que fez o homem. E agora Deus está enferrujado que não sabe curar mais o homem. Deus agora perdeu o seu poder, que a humanidade deixa Deus de lado e vai buscar a sua libertação em coisas fora de Deus. Ele criou os céus e a terra, mantém tudo funcionando e tem todo o poder para libertar o ser humano. Aleluia, glorifica o nome do Senhor.
Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, temos vários casos de pessoas que foram curadas milagrosamente por Deus. E aí vem a seguinte pergunta: o que fazer para receber a cura ou receber o milagre? Nenhuma cura, nenhum milagre Deus pode realizar sem fé. Ponha a sua fé no Deus da promessa. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, ponha a tua fé no Deus da promessa. Olha que promessa linda: eu sou o Deus que te sara. Aleluia! Em Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, não precisa abrir a Bíblia não, amado. Eu vou ler para vocês. Ouça atentamente e fique quieto, ouvindo, porque a sua fé vai explodir através do ouvir a palavra de Deus. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Digo, meu Deus está aqui. E Sofonias disse mais, que ele, Deus, é poderoso para te salvar. Diga, quem está aqui comigo pode me salvar. E essa salvação, amado, não é apenas a salvação para a eternidade. É a salvação da aflição, é a salvação da doença, é a salvação da adversidade. Sabe por quê? Porque Deus é o socorro presente na hora da angústia. Na hora que você está angustiado, Deus é o socorro. Na hora que o médico não tem mais jeito a dar na sua saúde, Deus é a tua cura. Na hora que você não consegue se libertar, Ele é o teu libertador. O Senhor é poderoso para salvar. Salvar aqui é amplo. E ainda diz mais o versículo: Ele se deleitará em ti com alegria. Deus quer que nós vivamos uma vida alegre e não uma vida atribulada. Crente viver uma vida atribulada não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Vida, felicidade no viver. Você sentiu uma dor uma vez, tudo bem. Mas viver doente, viver tomando remédio de dia e de noite, sem alegria, sem prazer de viver, porque o que te atrofia te deixa para baixo, e ainda vai achar que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo é vida abundante. A vontade de Deus para aqueles que nasceram da água e do Espírito é saber que aquele que mora dentro de nós é maior do que o que está lá fora. Diga, quem mora dentro de mim é médico, é advogado, é juiz, é santo, é poderoso.
Quem tem o Espírito Santo, dá glória a Deus aí, glorifica o nome do Senhor, dá um brado de vitória, faz zoada, faz um barulho para glorificar o nome do Senhor e atrair a presença de Deus nesse lugar de uma maneira forte e poderosa. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. Os homens estão tentando mudar a Deus. Os homens estão tentando mudar a palavra. Os homens estão tentando falsificar o evangelho. Mas aquele que é o evangelho vivo, Jesus de Nazaré, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. As nações podem mudar, o homem pode mudar, mas o Senhor não muda. Ele continua sendo o mesmo. O que fazer para receber a cura ou o milagre? Creia que Deus ouve as tuas orações. Amém? Creia que Deus ouve as tuas orações. Ei, presta atenção. Tem pessoa que ora, mas não crê. Se você ora e não crê, para que orar? Quando orar, ore crendo. Porque aquele que está a ouvir, ele sabe das nossas necessidades. Amém? Creia. Diga: é hoje que eu vou pedir a Deus o meu milagre, e o meu milagre vai acontecer. Aplauda a Jesus, glorifique o nome do Senhor. No livro de Tiago está escrito: está doente alguém entre vós, chame os anciões da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, diga: a oração da fé, aleluia, é aquela oração que você ora crendo. Não é aquela oração que você ora para ver se Deus vai exercer misericórdia. É a oração que você diz: Senhor, eu não mereço, mas a tua palavra me garante que eu sou mais que vencedor. Aleluia. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Não vai faltar perdão quando você ora com fé, crendo. Aleluia. Você pode estar atrofiado, desenganado pela medicina, mas se você crê, Deus vai ouvir a tua oração e vai vir em teu socorro, e o nome dele será glorificado. Quem mais tem interesse em te curar, quem mais tem interesse em te libertar é Deus, para que você possa dizer para a sua família, para os seus amigos, dizer às nações: Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me libertou,
Jesus Cristo fez a obra na minha vida que homem algum podia fazer. Você crê nisso? O texto que acabei de ler no livro de Tiago diz que a oração salvará o doente. Amém? A oração salvará o doente. A doença pode nos trazer impaciência. A doença pode nos trazer agitação. A doença pode nos trazer ansiedade, murmuração, medo e etc. Mas o Senhor é o mesmo. Amém? Não importa o que o mal possa proporcionar à nossa mente. A doença pode nos deixar agitado. A doença pode nos deixar impaciente. A doença pode nos deixar com medo da morte. Pode nos deixar sem esperança. Mas existe um que fala todo dia: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Se você tem a Jesus Cristo, aquele que andou curando todo mundo na sua época, como seu Senhor, você não precisa temer. Você precisa confiar. Só isso. A Bíblia fala de curas e milagres. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo. E isso nos basta. Temos um Deus que ouve as nossas orações. E Ele não é indiferente para conosco. Deus não está aqui olhando para simplesmente a sua conduta, para o seu merecimento. Ele está querendo uma oportunidade só para tocar na sua vida nessa noite. Diga: o meu Deus está apenas esperando que eu lhe dê uma oportunidade para Ele, nesta noite, realizar na minha vida o milagre. Ele não é indiferente. E o que você deve fazer? Continue na certeza, na fé. É na fé, nessa noite. Diga: hoje eu saio daqui curado. Se Jesus cura, quais foram então as curas e os milagres que Jesus fez? Vou lhe citar alguns. Será que Jesus fazia milagres no passado e hoje Ele não pode mais fazer? Durante seu ministério, Jesus curou muitos doentes. Multidões traziam seus doentes para serem curados por Jesus. Em Lucas 4, versículos 40 e 41, diz a Bíblia: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, digam todos. Outra vez, digam todos. Olhe, todos os que tinham enfermos de várias doenças. Igreja, preste atenção nisso. Naquele tempo, quando tinha uma pessoa doente em casa, alguém dizia assim: vamos até onde está Jesus. Hoje tem crente, uma gripe, espirrou, fica em casa, não vai para a igreja, fica em casa, não vai para a igreja.
Que tipo de fé é essa que você está vivendo? Que deixa os seus enfermos em casa, que não tem uma palavra de vida e de fé para eles. Que evangelho é esse? O evangelho de que Jesus não cura? O evangelho de que Jesus não liberta? Quantas não são as pessoas que poderiam estar aqui, mas por causa de uma gripe não veio? Por causa de um espirro não veio? Não é o espirro, não é a gripe, é a falta de confiança em Deus. São religiosos demais e por isso não creem. E a Bíblia diz aqui, não é conversa minha, é o que a Bíblia diz. Ao entardecer, ao pôr do sol, os que tinham enfermos de várias doenças, trazia-lhes, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Glória a Deus. Hoje a igreja é para trazer uma pessoa para Jesus curar. Hoje a igreja trazer uma pessoa para Jesus libertar é a coisa mais difícil que existe. Sabe por que, igreja? Porque a igreja não está crendo. A igreja não está crendo. Tem um Deus que os milagres ficaram para trás. E por isso a gente não vê tantos os sinais acontecerem. Porque aqueles que falam de Jesus, falam com a boca, mas o coração está longe dele. E a Bíblia diz que eles levavam, parentes levavam, amigos levavam, vizinhos levavam. Levavam quem? Os enfermos, os doentes. O testemunho era aquele: Jesus me curou, vamos, Ele vai curar você também. Vamos ouvir falar de Jesus, porque o seu ensino é diferente. Ele ensina com autoridade. E os que estão doentes, não saem doentes da presença de Cristo. Assim é nos dias de hoje para quem crê. Se você quiser terminar a sua vida tomando remédio, que termine. É uma opção sua. É o que você crê. Você crê que o remédio sempre lhe fará bem. Mas bem-aventurados são aqueles que crê que a mão do Senhor é poderosa e está sobre a sua vida. E a Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que no homem. Aleluia. Veja a lista de quem Jesus curou: paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudo, a febre da sogra de Pedro, hemorragia, desatrofiou a mão de um homem, colocou a orelha de alguém quando Pedro cortou no lugar. Enfim, Jesus curou todos os tipos de enfermidade. Eu estou falando desse Jesus que você diz que crê nele. Aleluia. Eu estou falando desse Jesus. Hoje uma febrezinha tira do culto. Estou com febre, não vou não. Tira do culto. Aonde fica o poder de Deus? Aonde fica a manifestação da sua glória? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão,
Jesus curou e ainda cura. Vejam, Jesus também tinha poder sobre a morte. Eu não entendo como as pessoas não creem em Jesus, como as pessoas não creem em milagres e em curas que o Senhor faz. Repito, Jesus curou paralíticos, Jesus limpou leprosos, abriu vistas de cegos, tirou surdez dos surdos, fez os mudos falarem, curou a febre da sogra de Pedro, curou a mulher hemorrágica, desatrofiou mão de um homem que tinha uma mão mirrada, colocou orelhas no lugar, curou todos os tipos de enfermidade. Ressuscitou o filho de uma viúva, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro. E ele diz, olhe para mim por favor, ele diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Irmão, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus não é meio. Jesus não tem algum poder. Não, ele é o Todo-Poderoso. A gente vê Jesus com uma obra de poder, ressuscitando vidas. E hoje, a gente vê dentro da igreja pessoas com a sua fé morta. Se a fé está morta, imagina no que diz respeito à ressurreição do corpo. Elas não crê em milagre. Acha bonito a vida religiosa. Mas eu não quero vida religiosa para a minha vida. Eu quero a vida de poder que estava em Cristo Jesus na minha vida. É o que eu desejo. Jesus fez vários milagres que provam seu poder sobre tudo que existe na natureza. Transformou a água em vinho. Multiplicou pães 2 vezes, andou sobre a água, acalmou a tempestade, secou figueira, encheu rede de peixes 2 vezes, fez Pedro encontrar na boca de um peixe uma moeda. E você não crê nesse Jesus? Se você não consegue crer, meu amado, nos feitos de Jesus, você vai acreditar no quê? Ah, pastor, mas foi naquele tempo. Isso é um sinal de incredulidade. Todos aqueles que têm essa visão no passado, ela crê no Jesus morto no presente. Eu vou repetir, para que você entenda. Todos aqueles que têm visão num Jesus que curou no passado, ele tem visão em um Deus morto no presente. Sabe? Não, Jesus fez no passado, no presente ele não faz. Ele fez maravilhas lá no passado, mas hoje não.
Hoje eu tenho que ficar escravo do medicamento. Hoje eu tenho que ficar escravo do medo. Hoje eu vou na igreja, dou glória a Deus e estou satisfeito em que nada aconteça na minha vida. Esse não é o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego é o evangelho que Jesus ensina, prega e cura. Aleluia! O que Jesus fez mais? Expulsou demônios e fez outros sinais. Então, uma pessoa que expulsa demônios, uma pessoa que para o vento, uma pessoa que faz dinheiro aparecer na boca de um peixe, pessoas que multiplicam pães e peixes, pessoas que pegam água e transformam em vinho. Que pessoa é essa? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Era água e ele transformou em vinho. Era tempestade e ele disse: acalma-te. Era vento agitado e ele disse: aquieta-te. Era defunto morto de 4 dias e ele disse: vem para fora, Lázaro. E você não crê em cura. E você não crê no seu milagre. Porque você não quer. Porque se você quiser, você não vai ter um Jesus religioso. Você vai ter um ser vivo dentro da sua vida, na sua mente e no seu coração. E você vai ouvir a voz dele dizendo: não temas, eu estou com você. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela minha destra fiel e te digo: não temas. Aleluia. Jesus também revelou ter poder sobre o mundo espiritual. Quando ele ordenava espíritos imundos, demônios saíam das pessoas. Os demônios tinham que lhe obedecer, porque ele era Deus. Ele não ficava competindo, disputando com o demônio. Em nome do meu Pai, saia. Não, eu te ordeno, de espírito imundo. Eu te ordeno, saia desse corpo. Eu te ordeno, saia daí. E ele deu autoridade para que no nome dele a igreja expulse demônios. Aleluia! E qual foi o grande milagre de Jesus? O maior milagre de Jesus foi a sua ressurreição. Não levantaram Jesus dos mortos, ele se levantou. O cara que se levanta dentre os mortos é porque ele é o Todo-Poderoso. Quando eu e você morrermos, ele vai nos ressuscitar. Não temos poder para nos levantar dentre os mortos, mas ele teve poder. Ele se levantou dentre os mortos. Ele ressuscitou. Não ressuscitaram a ele, ele ressuscitou. Este é o maior milagre. A morte e a ressurreição de Jesus era o grande objetivo do seu ministério. Ele dizia, fazia milagres e dizia: um dia o Filho do Homem vai morrer, vai passar 3 dias sepultado, mas após os 3 dias ressuscitará.
ressuscitará. Eu concluo dizendo: desconheço, mas desconheço mesmo um milagre que Jesus não pode realizar. Eu desconheço. Não passa na minha cabeça. Jesus não pode fazer. Jesus não pode ressuscitar mortos. Jesus não pode curar câncer. Jesus não pode curar coronavírus. Jesus não pode curar. Não passa na minha cabeça isso. Eu desconheço um milagre que Jesus não possa realizar. Eu desconheço a cura que Jesus não possa fazer. Ele pode te curar, Ele quer te curar, Ele vai te curar. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.